E aí, juventude, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como é que foi o dia de hoje, meus amigos? Porque no mercado foi aquele dia de pancadaria. Começou o dia parecendo que ia pipocar pra cima, depois já ia devolvendo tudo. E no fim das contas, nos fins, acabou ficando lá mais ou menos como é que tava no início do pregão. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, se segurando aqui na região dos 134.600, alta de 0,2%. E quando a gente vai olhar aqui em gráfico, certo? Negociação de preço, no caso aqui das ações que movem o Ibovespa, nós estamos na mesma região de preço hoje, ó, aqui, ó, que a gente estava, por exemplo, ali no início do mês. Então, apesar de todas as subidas e descidas, a gente tá aqui igualzinho o início do mês. E hoje foi dia de divulgação de informações importantes, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tivemos informações relacionadas a índice de preço ao consumidor. E aqui no Brasil, recebemos dados do setor de serviço. Então, com os dados lá dos Estados Unidos, nós tivemos aqui, ó, índice de preço de 0,3% no último mês e no acumulado dos últimos 12 meses, 3,2%. Então veio aqui um pouquinho mais alto do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando, ao invés de 0,3%, 0,2% de alta. E no anualizado, seria os 3,2% mesmo. Então, após essa notícia, cresce aqui a chance de termos um corte de 0,25% lá nos juros dos Estados Unidos, ao invés de 0,5%. É o que espera aqui pelo menos 85% dos analistas consultados. A próxima reunião ocorrerá no próximo dia 18 e neste ano ainda teremos reuniões no dia 7 de novembro e 18 de dezembro. Aqui no Brasil, por sua vez, os dados do setor de serviços mostram que estamos aqui 15% acima do nível pré-pandemia. O setor de serviços se recuperou forte após a pandemia. E Haddad, ele em entrevista hoje, dentre outros temas, abordou que espera um crescimento de PIB aqui superior a 3% em 2024 e espera atingir esses patamares em outros anos também. Aqui está mais ou menos em linha, por exemplo, do que algumas casas de análise já estão fazendo. A Fitch elevou a projeção anterior de 1,7% para 2,8% de alta no nosso PIB deste ano. E o mercado, de acordo com o Bulletin Focus, há um mês estava esperando um crescimento de 2,2% e agora já está em 2,68%. Então não é uma coisa irreal o mercado subir aí, quer dizer, o nosso PIB subir por volta de 3% neste ano. E hoje não foi o dia, meus amigos, do IRB e RBR3, forte queda, apesar de ter uma recuperação aqui ao longo do pregão. Vou pegar aqui, ó, IRBR3. Tem alguns minutos de cancelada. Oxi, cancelado o quê? Pronto. Tem alguns minutos de negociação. Mas na mínima do dia, hoje, os ativos despencaram. IRB chegou a cair 9,4%, superior a 9%. E agora está se encaminhando para fechar o pregão com uma queda de aproximadamente 5%. E fica um gap aqui, ó, do dia de ontem, da abertura do dia de ontem. Tem um buraco aqui, ó, entre a negociação de hoje e a de ontem. Ontem o preço fechou em R$ 48,20 e a máxima atingida hoje foi R$ 46,12. Então tem um gap aqui de quase R$ 2. Só que IRB tem um gapzinho ainda lá embaixo, ó. Tem um buraco aqui, ó. Tem um gap que fecha ali. Fechamento 32,52. Fechamento do último dia 14. Do último dia 14 lá. Vamos ver se vai chegar lá ou não. Então, o que foi que aconteceu hoje, meus amigos? Mudança de recomendação. JP Morgan tá falando assim: olha, aquilo que eu disse para vocês há alguns meses atrás não está mais valendo. Esta é a nossa visão para o IRB e estas são as nossas empresas preferidas no setor de seguros e resseguros, já que o IRB não é uma seguradora, é uma resseguradora, mas ela é analisada junto aqui com as seguradoras. Então, o que mudou aqui, meus amigos? Vou mostrar para vocês. Agora, a recomendação do JP Morgan
ele saiu de uma recomendação neutra para venda. Eles estão falando assim: olha, se você estava fora do IRB, fique fora. Mas se você está dentro, fique dentro. Só que agora não. Ou fora ou dentro, venda o papel. Entre vendido aqui que você tende a ganhar mais. Ou se você está no papel, se desfaça dele. O preço-alvo agora tá nos R$ 44, que é o mesmo preço-alvo anterior. Não mudou, não. Mudou só a recomendação mesmo. Então, mesmo com a companhia acumulando aí altas de quase 30% desde o mês de maio, o corte de recomendação veio aqui por 3 motivos principais. De acordo com o JP Morgan, o lucro da companhia já subiu muito. Ela não tem mais aqui para onde crescer esse lucro. Esse preço de R$ 44 projeta bem esse lucro que ela vai poder gerar em 2025. A avaliação aqui, ó, do seu PL tá até maior aqui, ó, do que alguns bancos e em linha com outras empresas. Então, para a situação que o IRB tá, dificilmente ela vai gerar aqui mais valor do que ela já gera e ser uma empresa, por exemplo, com melhores números do que Itaú e Porto Seguro. Opa, ela já deu aqui, já cresceu o que tinha que crescer. E, em média, 10% aqui o preço, né, vai refletir pelo menos em 10% de queda para os R$ 44. Para os analistas do JP Morgan, embora um momento forte de mercado de resseguros e uma taxa maior da Selic devam dar suporte ao IRB, essa dinâmica deve diminuir ao longo de 2025. Porque a Selic ajuda o IRB e outras seguradoras. Porque essas companhias elas recebem recursos e deixam esses recursos atrelados, alocados, né, em investimentos atrelados à Selic para servir como garantia. Depois que você precisa cobrir lá algum tipo de sinistro, você pega essa aplicação e faz a cobertura do sinistro. Além disso, o crescimento dos prêmios da indústria tem sido leve, desacelerando 2% na base anual, arrastado pelos prêmios do encolhimento do agronegócio, e deve limitar o crescimento das companhias em nossa visão. Essa é a opinião do JP Morgan. E na opinião do JP Morgan, as empresas preferidas são Porto Seguro e BB Seguridade. Na minha opinião, eu ainda botaria aqui, ó, CXSE3, Caixa Seguridade. Faltou a bichinha aqui. IRB é só a empresa para especulação. O JP Morgan diz que há um espaço limitado para surpresas por parte do IRB. Quando a recomendação foi mudar para neutra em maio, eles viram aqui que a lucratividade tinha melhorado, o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul não ia ser tão grande, mas a projeção atual de aproximadamente aqui um lucro de 520 milhões em 2025, ela fica melhor, adequada ao preço-alvo de R$ 44 por ação. Não há mudança em relação a isso. E aqui, ó, de acordo com a SUSEP, os prêmios cedidos aos resseguros pelas seguradoras atingiram 8 bilhões e meio no último trimestre. Isso implica em leve crescimento de 2% na base anual e uma desaceleração entre 10% e 30% no período de 2023 a 2023, desculpa. Essa desaceleração, em nossa visão, é explicada principalmente por prêmios rurais mais fracos, que é um subsegmento importante para o resseguro. Eu trouxe para vocês aqui, ó, a quantidade de prêmios, ó, nos últimos anos tem caído, ó. Em dezembro de 2022, os prêmios, que é o valor que ela recebe para fazer o resseguro, estavam lá. Isso aqui já com a companhia sofrida, né? Ela estava tentando se recuperar de períodos passados. Estava em 7 bilhões e 800 milhões de reais no trimestre. E agora já estava em 6 bilhões e 400, certo? Desde o terceiro trimestre, ó, de 2023, o IRB está no campo lucrativo. Isso aqui foi pelo menos uns 2 anos depois do que a empresa projetava se tornar lucrativa. E a tendência é que no próximo ano o lucro apresente aqui
mais ou menos estabilidade em relação ao período dos últimos 12 meses. Porque nos últimos 12 meses tem 230, mais 185, 200, 430, 415, mais 115 milhões, 515, 530, mais 28 milhões. 570 milhões aproximadamente é o lucro aqui do IRB nos últimos 12 meses. Então, o mercado espera que em 2023, quando feche esse ciclo, ele fique mais ou menos nessa casa aí e dê uma leve quedinha em relação a esse período aqui anualizado, certo? Então, de acordo com o mercado, o IRB já deu aqui o que tinha que dar, já entregou o que tinha que dar para os preços atingirem essa cotação. Então, é daqui para baixo, na opinião do JP Morgan. E você? O que é que você espera aí do IRB? Deixa abaixo no seu comentário. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.